Você acha que ainda tem sim, digamos, grande potencial de retorno para o Bitcoin especificamente? Se você está num mercado de desconto, te dá alta probabilidade de retorno, aproveite isso, ponto. Fica comigo até o final desse vídeo, pessoal, porque se você não ficou rico até agora, talvez, possivelmente, essa é sua última chance. Nesse momento, o Bitcoin está na casa dos 60 mil dólares, ou seja, em relação à máxima histórica dos 124 mil dólares, o Bitcoin já caiu mais de 50%, pessoal. Então, com certeza, pode ser uma baita oportunidade para você. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você vai se encaixar em um desses 3 casos que eu vou comentar com você. Ou você nunca comprou Bitcoin e está interessado nesse mercado, ou você comprou lá em cima, nos 125 mil dólares, e agora você está preocupado, né? O que você faz nesse momento? Será que eu compro mais? Será que eu espero? Será que está valendo a pena? Ou então, você já entrou, já realizou algum lucro e agora você está na dúvida se está na hora de voltar, tá certo? Em qualquer um desses casos, eu tenho uma boa notícia para você. Mas antes de tudo, já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal, porque hoje, pessoal, temos um convidado especial aqui no nosso vídeo, tá certo? Muitos de vocês já devem conhecê-lo, com certeza. Então, seja muito bem-vindo ao canal da Finclass, Vinícius Bazan. Valeu, Thales. Prazer estar aqui com vocês. Caso vocês não o conheçam, Vinícius Bazan, ou Bazan, ou Harry Potter pros íntimos, né? Bazan. Ele é o fundador da Underblock, uma casa especializada em análise de criptoativos, um pouco diferente do que a gente faz na Finclass, onde a gente tende a ser um pouquinho mais conservador, o deles são realmente focados no mercado cripto e com certeza vai poder colaborar bastante aqui com o nosso conteúdo de hoje. Então vamos nessa. Bom, Bazan, começando com uma pergunta que todo mundo quer saber, com certeza. Já tá valendo comprar? Espera mais um pouquinho, pode cair mais, mas pode comprar de qualquer forma. O que você tá vendo desse cenário aí atualmente? Cara, tudo que você falou é verdade. Vale comprar, vale esperar, vale ir de pouco a pouco. Depois eu posso até trazer alguns dados aqui que são bem interessantes, que eu fiz ontem essa conta, que para mim mostra matematicamente o porquê vale a pena você ter Bitcoin neste momento. Porque vale a pena comprar pensando na probabilidade de você ganhar dinheiro no futuro. A gente já pode comentar talvez um desses dados, desses indicadores, quais indicadores você mais costuma acompanhar para ter essa estimativa, né, probabilidades do momento do mercado. Se a gente olhar para cripto, a gente vai ter que olhar sempre o Bitcoin, né? Que acho que é o que a maior parte das pessoas conhece. O Bitcoin, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, vai estar mais ou menos 50% abaixo do preço de pico dele, que foi em outubro de 2025. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas de duas formas, assim, ó. Quem é do mercado, conhece aquela ideia de um ciclo de 4 anos e acha que isso é uma verdade universal e absoluta em cripto, tem uma boa notícia. Se esse padrão se repetir, a gente está próximo do fundo exato. Então você tem uma grande chance de estar comprando um negócio muito bem descontado. Se você, assim como eu, acha que essa história não necessariamente vai seguir sempre como ela sempre foi, ela vai ter pequenas mudanças, nuances, você deveria olhar simplesmente para quão descontado o ativo está em relação à sua máxima. E não só isso, qual é a chance, baseada no histórico, disso te trazer um retorno positivo para frente. E eu fiz essa conta ontem. Quem comprou Bitcoin ao longo dos últimos 14 anos, numa faixa de 40% a 55% de desconto em relação à máxima, quando você olha 2 anos depois, 83% das pessoas estavam no lucro. E a mediana de lucro era de 199%. Nossa. Então você está falando de triplicar o seu dinheiro em 2 anos. Quem fez isso próximo da máxima, ou seja, a menos de 10%, a chance de estar no lucro 2 anos depois é 51%. É tipo cara ou coroa. Então você tem muito menos risco hoje em comprar Bitcoin com ele mais descontado, porque qualquer mercado tem meio que a reversão à média, né? Ele deve voltar a algum preço no meio do caminho em algum momento. Dado aí realmente já mostra, né, que estatisticamente as probabilidades são realmente bem favoráveis. Inclusive, se a gente continuar nessa tendência de baixa, mais provável ainda vai ser, né, de você conseguir ter realmente uma posição mais interessante. Eu gosto também bastante do Realized Price, de onde a gente adota uma estratégia, né, basicamente resumindo aqui, né, pessoal, que basicamente é a média dos últimos preços negociados de cada moeda e, consequentemente, você estaria comprando, né, próximo da média do mercado e a gente está bem próximo desse patamar, se não me engano, está na casa dos 53, 54 mil dólares. Bitcoin chegou aí um pouquinho abaixo dos 60 mil dólares, então já estamos realmente bem próximos. Claro, sempre é possível, né, a gente ter uma continuidade da queda, mas não adianta a gente ficar esperando por esse momento perfeito, tá certo, pessoal? Você tem algum outro indicador que você acha o seu principal, ou um ou dois, quem sabe, que você tem preferência, assim, de referência? Eu gosto muito de métricas on-chain, como você falou, do Realized Price, é uma delas. A gente tem uma métrica que chama MVRV, que também mostra uma
coisa parecida, assim, né? Quanto que o que tá no mercado hoje tá descontado ou próximo ou muito supervalorizado em relação à média, né? Do que as pessoas pagaram. E um que eu gosto muito, embora eu sempre fale isso, né? Eu não sou analista técnico, eu não sou trader, mas eu acho que as ferramentas de análise técnica são úteis. E uma que eu acho que é muito importante, eu até apelidei recentemente de linha da fortuna, que eu gosto mais de falar assim do que falar o nome da média. Porque a média de 200 semanas, que no fundo dá a média de 4 anos de preço do Bitcoin, ela quase sempre foi um suporte, né? Ou seja, o preço chega até ela e ele fica descontado, né? Ele tá mostrando para o mercado que está muito barato. E a gente acabou de chegar justamente nessa região. E tem até um estudo de uma corretora que mostra que todas as vezes que a gente comprou Bitcoin nessa região, a expectativa de retorno também, um ano para frente, é de coisa de 100%. E a ideia é muito interessante, né, dessa média de 200, porque se você está comprando hoje, é como se você tivesse comprado mês a mês ou semana por semana no passado, durante todo o último ciclo, os últimos 4 anos do Bitcoin. Ou seja, você tem um investimento agora que está representando os últimos 4 anos, a média histórica do Bitcoin aí, que com certeza seria, né, um jeito prático, né, de você fazer uma alocação nesse momento e compensando a alocação do passado também, né? Inclusive porque é um dado bem prático de se analisar, né? O Realized Price é uma linha que vai acompanhando o gráfico, quando está chegando próximo a gente vai aumentando a posição, porque daí aumentam as chances, né, da gente estar comprando em um momento interessante, né? Agora já entrando em outro dado, né, digamos mais relacionado ao mercado financeiro tradicional, né? Então a gente está vendo talvez um movimento aí dos institucionais, das empresas, né, que estão entesourando Bitcoin. Por exemplo, a Strategy, né, que começou a desfazer um pouquinho as posições. Já faz aí aproximadamente umas 4 semanas que eles não aumentam a posição, inclusive. Os ETFs de Bitcoin, que a gente também está tendo uma saída de capital nos últimos meses. Você acha que isso daí também está interferindo no mercado cripto ou, por enquanto, está no esperado, está um pouquinho pior, um pouquinho melhor? O que você acha sobre isso? Eu acho que interferir sempre interfere. Se você for olhar dia após dia o preço do Bitcoin, você tem que explicar de alguma forma porque está subindo ou está caindo. E aí, de fato, recentemente, nesses últimos 2 anos, o preço é muito mais puxado pelos institucionais, seja os ETFs, né, ou sejam investidores como a Strategy, do que pelo varejo. Então, qualquer coisa que eles fazem realmente tem muito impacto, mas eu sempre tento olhar isso de uma forma positiva, assim, porque eu acho que olhar de forma negativa a maior parte dos veículos de notícias já faz, então vou tentar sempre fazer o lado oposto, que apesar de saídas de capital, apesar do Saylor não estar comprando na Strategy, existem coisas bem montadas por trás disso. Por exemplo, a quantidade de capital que saiu dos ETFs, ela não é absurdamente grande versus o AUM total. Então, assim, não teve uma panicada nos ETFs. Da mesma forma, as estratégias, sem trocadilhos aqui, né, que a Strategy está adotando, para mim elas são inteligentes, para comunicar ao mercado financeiro que ela é uma empresa saudável e que ela pode seguir existindo sem ser a próxima FTX, sem ser a próxima grande quebra do mercado. Você vê muito risco na estratégia da Strategy, talvez de oferecer o rendimento lá das ações? Você vê realmente que existe um risco deles quebrarem, ou você acha que isso daí é uma visão bem distante? Eu acho que, na verdade, é uma visão distorcida, assim, pela maior parte das pessoas que não entendem exatamente os mecanismos, né? Porque eu acho que, quem tá no mercado há mais tempo, principalmente quem passou por 2022, a quebra da FTX, ficou um pouco calejado, né? Você fica com medo de grandes empresas quebrarem e levarem o mercado junto. Só que tinha um aspecto na FTX que era quase um castelo de cartas, né? Então você tinha muitas coisas amarradas, cai uma, vai derrubando as outras. No caso da Strategy, além de ser uma empresa que é muito mais auditada do que a FTX era, ser uma empresa do mercado financeiro tradicional, ela tem travas que ajudam nessa saúde. Por exemplo, a Strategy começou a captar muito dinheiro pela emissão de uma ação que paga dividendos, mas ela não é obrigada a pagar os dividendos. Exato. Ela não tem como quebrar porque ela precisou pagar dividendos, ela pode suspender. Claro que isso vai ter um reflexo na ação, mas ela não tem a obrigação de para sempre pagar os dividendos. E acho que esse ponto que o mercado às vezes dá uma viajada, não entende direito, mas aí o Saylor foi lá e fez o que eu acho que ele tinha que fazer, que tá bom, agora tá aqui separado caixa, se o mundo acabar por tanto tempo aqui, eu consigo pagar os dividendos, tá garantido. E aí o mercado se acalma. Então, eu também acredito que é extremamente difícil da Strategy realmente causar um impacto aí muito grande, repentino aí no mercado, porque a estratégia deles, de fato, tem algum sentido. Claro que prometer retorno, rendimento é um risco maior, não seria o ideal, na minha opinião, mas de qualquer forma, com certeza, eu vejo que é um risco realmente bem pequeno. Mas de qualquer forma, você acha que a dinâmica do mercado cripto, né, nativamente, assim, o institucional já está realmente
causando um impacto significativo, ou se você acha que reforçou talvez os movimentos do mercado cripto, amenizou, se o ciclo vai realmente se manter a partir de agora? Eu acho que assim, institucional é quem manda no mercado hoje. Então, o que eles fizerem, decidirem ou acharem sobre o mercado... Vira referência para os investidores como um todo, e a gente acaba porque surfando é fluxo, né? Assim, no fundo, é dinheiro entrando e saindo do mercado, e o dinheiro que está entrando e saindo é do institucional. Sim. Na maior parte. O que eu acho, né, e aí é o que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta sobre isso, o institucional vive no mercado de cripto de verdade há 2 anos e meio, que é desde o lançamento dos ETFs. Sim. Eles pouco existiam antes. Então, eles sequer passaram por um período de 4 anos para eles poderem definir ou acreditar cegamente num ciclo de 4 anos. A gente teria que acreditar que isso é independente do institucional, que é uma natureza do Bitcoin. E realmente pode ser. Só que tem uma série de itens, né, que se você fosse fazer uma lista de isso aqui tem que acontecer num ciclo de 4 anos, uma série desses itens não aconteceu. A gente pode pegar, por exemplo, existe um site que ele faz um traqueamento de 30 indicadores de topo, onde absolutamente nenhum deles apitou na última máxima. Nossa. E aí eu já penso nisso, se 30 dos 30 indicadores falharam na alta, por que 30 dos 30 vão acertar na baixa? Então, provavelmente a gente vai ter alguma coisa diferente. E não é que assim, nunca mais vamos cair. Não, a gente continua no processo de queda, como você bem falou. Mas eu só acho que ele vai ser diferente do que foi nos ciclos passados. Até uma análise que eu fiz outro dia, se você pegar o gráfico do Bitcoin, lá em 2022, tinha um momento muito parecido com o atual, lá para junho, julho, que o Bitcoin ele já tinha caído, uns 60 e tantos % da máxima. Ele até chegou, a uns 17 mil dólares. Aí ele começou a se recuperar, deu muita cara de que tinha acabado, né, o bear market. E o que fez ainda ter o último mergulho foi a FTX. Ou seja, foi uma espécie de um cisne negro. E esse é um ponto que eu acho que pode não acontecer agora. Talvez a gente não tenha esse tipo de cisne negro. Assim, a gente não tem como prever um cisne negro, né? Então não adianta se amparar só nisso. Cara, eu acho que o mercado ele corrigiu bastante o suficiente para que a gente já pudesse ter um novo ciclo de alta. Só que ele não é imediato. É uma construção desse fundo que uma hora o Bitcoin vai começar a subir. Acho que não cabe a gente cravar assim, vai ser no dia tal, é simplesmente acompanhar. E como eu falei, se você está num mercado de desconto, te dá alta probabilidade de retorno, aproveite isso, ponto. Legal, agora a gente tocou num ponto aí interessante, né? Probabilidade de retorno, né? Então, com certeza, daí é o maior interesse aí, com certeza, né, do público. A gente viveu, né, o ciclo, a gente já tá aí no mercado, eu tô desde 2017, você tá desde 2016, e a gente já viveu, né, os ciclos de alta, de baixa. Durante o momento de alta, a gente vê todo mundo falando da euforia, que já ficou de fora, ficou para trás, não vale mais a pena entrar. No momento de baixa, todo mundo tá desesperado, fala que a bolha estourou. Na última temporada de alta, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o Bitcoin valorizou 700%. Então, com certeza, né? É sim uma valorização significativa. Você acha que ainda tem sim, digamos, grande potencial de retorno pro Bitcoin especificamente? Ou vai ser um crescimento que vai ser realmente mais gradativo, mais contido? Qual que é a sua visão? Bom, antes de eu te responder, tem um recado e um convite pro pessoal que está assistindo a gente. Dia 17 de agosto, às 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília, vocês se liguem que a gente vai fazer uma transmissão para falar justamente sobre um tema parecido com esse, que é não só o potencial que o Bitcoin e as criptomoedas têm pela frente, mas como que você pode aproveitar ao máximo no mercado que está mudando. A gente tem algumas carteiras que a gente trabalha aqui, que elas buscam basicamente se proteger desses períodos de queda violenta do Bitcoin, e aí inclusive acabam lucrando, né? A gente teve um caso de uma carteira que subiu muito enquanto o Bitcoin estava caindo. E aí quando o mercado volta a subir, aí você pode aproveitar e pegar isso na veia para de fato ter essas valorizações exponenciais. Então fica o convite para você que quiser participar e saber como aproveitar as altas do mercado de cripto, mas também lucrando inclusive nas quedas. Então, tem um QR Code em algum lugar aqui para você na tela, aponta a câmera do seu celular e se inscreva que eu te espero no dia 17. Mas voltando aqui, eu acho que tem sim muito potencial ainda para o Bitcoin, e aí é menos assim, em aspecto temporal, se todo o potencial vai ser destravado em 1 ano ou 10 anos. Para mim, o número absoluto é o que mais importa. Por quê? Bitcoin é um ativo trilionário, né? Ele tem um pouco mais aí de $1 trilhão de valor de mercado e ele tá, por mais que $1 trilhão seja muita coisa, ele tá pau a pau ali com grandes empresas de tecnologia, que se você acredita que grandes empresas de tecnologia vão seguir crescendo e se valorizando no mercado, por que você não acreditaria isso do Bitcoin? E eu acho que ele ainda tem esse aspecto que é benéfico de ser um ativo que é novo para o mercado tradicional, com muito potencial de adoção. Então eu acredito que quando a gente olha para um horizonte mais longo, que inclusive é onde te dá mais chances de acertar a direção, eu acho que tem muito chão pela frente e consequentemente muito retorno também. Também compartilho aí da mesma opinião. A gente não sabe qual que vai ser esse ritmo, provavelmente
provavelmente ano que vem vai ser um ritmo um pouquinho mais devagar, mas depois a gente vai tendo com certeza aí a consolidação do mercado conforme a gente vai tendo a continuidade tanto aí do ciclo quanto o crescimento e a adoção do investidor institucional. Mas agora pensando um pouquinho mais no curto prazo para esse ano assim, qual que é, digamos, a sua expectativa? Você acha que talvez o Bitcoin vai voltar para os $100 mil? Você acha que vai ficar praticamente de lado nesse momento? O que você tem dessa visão de curtíssimo prazo aí pra gente? Bom, deixando todos os disclaimers de que a gente não tem bola de cristal para acertar e eu realmente nem gosto de ficar chutando preço para curto prazo. Eu acho que até a gente está entrando aqui num período que é importante, né? Que esse período de agosto, setembro, ele tradicionalmente é ruim para o Bitcoin. Só que até eu fiz um vídeo ontem onde eu mostrava que se você pegar o primeiro semestre, 2/3 dos meses erraram a previsão, né? De meses que sempre foram positivos e acabaram sendo negativos e vice-versa. 2026 está sendo um ano bem atípico, a depender de como que o mercado evolui agora, nesse período que tradicionalmente é ruim. Se o mercado entrar numa onda um pouco melhor, aí eu acho que a gente tem espaço para o Bitcoin voltar a buscar não novas máximas gerais, né, históricas, mas novas máximas do ano. Porque se a gente lembrar, o Bitcoin começou o ano em 93, uma coisa assim, né? Então eu acho que seria bem factível que o Bitcoin voltasse para essa faixa até o final do ano. E lembrando que o Bitcoin não é linear, né? Então ele pode acabar tendo a maior parte do retorno dele concentrado em poucas semanas, às vezes no final do ano. Então não me surpreenderia, mas eu acho que a gente está num mundo onde tem tanta coisa acontecendo que não está no nosso controle, como guerra no Irã, o próprio impacto disso em preço de petróleo, inflação, as discussões sobre regulação nos Estados Unidos, ano de eleições lá. Então, assim, tudo isso traz elementos que não cabe muito a gente prever e eles podem sim impactar o tempo, né, o timing das coisas. Então, por isso que eu me apego mais à visão longo prazo. Inclusive, outra narrativa que também está em alta, digamos, a principal narrativa do mercado financeiro e que acabou, talvez, sugando, né, o capital de diversos mercados, inclusive, né, no mercado cripto, que é a inteligência artificial. Você concorda que esse fluxo de capital está realmente saindo do mercado cripto e migrando para esse outro investimento tradicional, no caso, né, inclusive o caso da SpaceX, né, que também chamou bastante atenção do mercado e que atraiu, né, investidores do mundo inteiro? Eu acho que sempre tem alguma coisa que rouba capital de outra, né? Então o dinheiro está sempre migrando, né? São sempre rotações, né? Então a gente teve, por exemplo, até o período do ouro ali no final do ano passado para o início desse, que o ouro teve um rally muito forte, a prata teve um rally muito forte, então isso suga a atenção e dinheiro é atenção também, né? Então eu acho que tem um ciclo próprio, assim, que o mundo está sempre esperando o momento em que a IA vai quebrar. Porque toda vez que a gente tem divulgação de resultado da NVIDIA, por exemplo, o mercado acha que ela não vai bater as expectativas, ela vai lá e bate. Eu acho que a gente está num momento meio de singularidade, assim, onde, cara, a gente está vivendo um universo completamente novo com o IA e com as coisas que isso proporciona. Então é difícil você se amparar em histórico, mas sim, teve muita atenção nesse mercado que trouxe capital, mas eu nunca acho que essas coisas são duradouras, né? Realmente, o mundo ele vai buscando novas coisas para prender a sua atenção. Os IPOs enormes, né? O SpaceX, teve as especulações de IPO da Anthropic, OpenAI, isso, claro, tira dinheiro de um lugar para o outro, mas eu não acho que é uma coisa definitiva, né? Os investidores estão sempre buscando novas oportunidades. Exato, mas pode ter também colaborado, talvez, aí para a continuidade da temporada de baixa, né, que a gente está tendo. Já passou um pouquinho, né, sobre essas questões regulatórias, mas agora entrando aqui, né, especificamente, a gente teve uma mudança, né, significativa aqui no cenário brasileiro para a regulamentação dos prestadores de serviços, né, de ativos digitais, entre diversas outras questões burocráticas, que pode até certo ponto, trazendo credibilidade para o mercado, consolidação, talvez impactando, né, uma ou outra empresa menor que precisa realmente apresentar um patrimônio significativo para continuar operando. Mas no final das contas, você vê esse cenário atual que está acontecendo hoje, você vê mais como positivo, negativo? Qual que é a sua visão sobre isso? No Brasil? Isso, no Brasil. No Brasil, eu acho mais negativo do que positivo. Eu acho que a gente tem muito uma postura... Assim, eu respeito muito, obviamente, todas as instituições e o que elas fazem, porque eu acho que já é melhor do que no passado, que não tinha regra, mas eu acho que a gente acaba indo para um caminho onde a gente cria muita trava. E travas que dificultam que o mercado local prospere. E aqui eu tô até falando de medidas que tentaram ser aprovadas e não conseguiram, né, como foi a MP 303, por exemplo, que se ela tivesse passado, e assim ela ficou a um voto de passar, isso teria destruído o mercado local. Sim.
Então, assim, positivo que não foi aprovado, mas, cara, a gente esteve à beira de aprovar, então não é que foi um negócio remoto. Eu acho que o Brasil, ele acaba punindo demais a inovação, deixa demais outros mercados que são mais arriscados, que eu não preciso citar nomes aqui, né, mas que hoje destroem patrimônios de famílias brasileiras, e eles podem operar legalmente, sem nenhum problema, e a gente atrasa a inovação, enquanto outros países como os próprios Estados Unidos, embora tem todas as controvérsias lá, cara, já deu vários passos na frente, assim, em termos regulatórios pra mim. E nos Estados Unidos, você vê alguma expectativa um pouco mais branda, um pouco mais positiva? Você vê que também está sendo rigoroso. Na Europa a gente tem um cenário também bem rigoroso, né? Com a MiCA também lá é bem restrito realmente o mercado, mas e nos Estados Unidos? Você vê que eles estão realmente aderindo ao mercado cripto, o Trump está ajudando aí a evolução, a lei Clarity, né, tá esperando para ser votada por lá. Você vê boas expectativas por lá? Eu acho até que não depende só do Trump e do governo dele. Eu sempre penso na teoria dos jogos, né? Então, assim, quem vai perceber o que faz que gera benefício próprio, né? Quando você pensa nos Estados Unidos, você tem que pensar, obviamente, no dólar. E o dólar sempre foi uma moeda global ali, a principal, como se fosse a nossa principal unidade de conta global. E os Estados Unidos passaram a perceber, e acho que até perceberam rápido, que incentivar o mercado de cripto é fortalecer o dólar. Porque, por exemplo, as stablecoins viraram um ativo que movimenta trilhões por ano e elas movimentam baseado principalmente, a enorme maioria do volume, baseado em dólares. Então, assim, se você começa a perceber que, cara, o mercado ele vai mudar, ele já está mudando em termos de tecnologia, de adoção, e em vez de você brigar contra a evolução disso, você pode usar ao seu favor para fortalecer a sua economia, eu acho que quem faz isso sai ganhando. E eu acho que, por exemplo, o Clarity Act, o Genius Act, a própria abertura da SEC lá nos Estados Unidos, isso contribui para que o país abrace cripto e use isso a seu favor. Inclusive, a Genius Act causou um impacto bem significativo na emissão das stablecoins, que foi bem interessante. Mesmo com a temporada de baixa do Bitcoin, as stablecoins estão ainda crescendo em emissão. Os real world assets, os ativos, né, do mundo real, tokenizados, né, também estão crescendo em ritmo acelerado, mesmo durante essa temporada de baixa. Então, com certeza, eu diria sim que os Estados Unidos está favorecendo também bastante aí esse mercado. E agora você vê assim algum risco realmente grave que o Bitcoin corre nesse momento, o mercado corre, ou talvez, né, computação quântica, talvez uma regulação muito forte mesmo, enfim, algum risco significativo? Eu acho que regulação não é um risco absurdo, assim, é claro, as coisas podem mudar de uma hora para outra, mas acho que ela está mais caminhando para o lado positivo naquilo que realmente importa para a adoção, que é mais o mercado americano. A Europa, embora ela seja bem mais restritiva, acho que ela ainda permite que as coisas evoluam. A Ásia é um mercado muito grande. Computação quântica, com certeza, é um risco enorme, só não é um risco imediato, mas a preocupação deve ser imediata. E eu acho que existe o risco mesmo de, assim, o desconhecido, né? O fato de a gente hoje ter uma predominância maior do institucional, a gente tem um histórico pequeno disso, a gente não sabe como o mercado vai se comportar. A gente acredita que todas essas métricas que a gente falou no começo, elas vão ser fortes o suficiente para mostrar para o investidor que o Bitcoin está barato e ele volte a se posicionar, assim como ele faria com qualquer outro ativo que ele olha e por alguma métrica de valuation ele diz que está barato. Só que o futuro é incerto, né? Então acho que o maior risco do Bitcoin é o fato dele ter um histórico ainda pequeno. A gente pode olhar para coisas do passado, mas que algumas delas não são padrão ainda, são coincidências. E nada garante que o futuro vai ser exatamente igual. Obviamente que eu tô sendo pessimista para colocar o disclaimer, mas eu sou mega otimista com o Bitcoin e eu acho que ele vai valer muito mais no futuro. Com certeza, a gente não pode ter toda essa pressa, essa fome realmente, né, de ter um retorno rápido, garantido, exponencial, e a gente tem que ter realmente pé no chão. Você está a nossa expectativa que, independentemente do ritmo que a gente vai realmente, né, evoluir esse mercado, com certeza a gente segue, né, bastante otimista aí. E com todo esse otimismo nosso aqui, né, Bazan, para o mercado cripto aí para os próximos anos, claro que no curtíssimo prazo a gente pode ter, né, um mercado continuando aí a tendência de baixa, predominantemente lateral aí por bastante tempo, né, mas para quem está começando agora, Bazan, qual que é a ideia, a estratégia que as pessoas podem realmente adotar aí, né, para começarem aí, digamos, o mais rápido possível? Bom, o primeiro passo mais simples e mais rápido é comprar Bitcoin, uma fraçãozinha, você abre conta numa corretora, faz seu Pix, compra, já era. Acho que isso é meio que assim, item obrigatório para qualquer pessoa que quer se expor ao mercado. Agora, olhando para o que de fato você vai fazer com a sua carteira, eu acho que nem tem que separar muito quem é iniciante, quem é experiente, eu acho que existem estratégias que podem
servir para todos. E aí até a forma como eu tenho observado esse mercado, assim, acho que a gente tem que ser cada vez mais seletivo, não é uma coisa de sair comprando qualquer moedinha que vai subir. A gente tem que ter, se for um foco de longo prazo, né, mais peso em ativos mais consolidados. E eu, particularmente, tenho trabalhado muito e gostado de olhar para estratégias mais quantitativas, no sentido de olhar um pouco mais para os dados e o que eles nos dizem, e não só para aquilo que você avalia como analista, que faz parte da análise também, mas que não vou ficar olhando só para fundamentos daquelas moedas. Os fundamentos eles fazem muito sentido, mas quando você cruza com esses dados para entender o que o mercado está te dizendo, eu acho que isso faz diferença. É isso que a gente tem feito nas nossas carteiras. Inclusive a gente automatizou esse processo, mas justamente para poder fazer com que a cada momento você olhe para o mercado e tome uma decisão. Vale a pena eu ter risco ou não ter risco? Dependendo da resposta, você vai se alocando de uma forma ou de outra. Um pouquinho mais dinâmico, mas buscando filtrar um pouco dessa volatilidade, porque eu sei que é difícil para qualquer pessoa ver o Bitcoin caindo 10, 11 meses seguidos. E por mais que seja muito bom para quem vai fazendo as compras recorrentes, você vai pegando mais barato, existem formas também de você se proteger dessas quedas para poder ganhar mais nas altas. Interessante essa visão aí, não estava sabendo que você estava adotando uma estratégia um pouquinho diferente. Se quiser saber mais, dia 17 às 19 horas, só se cadastrar aqui no QR Code. Boa. E para finalizar, um último recado aí para o público em geral. Boa. Pessoal, eu acho que primeira coisa, estudar nunca é demais. A melhor notícia que eu posso te dar é que se você está vendo esse vídeo agora, e se você estava esperando o momento certo, primeiro, o momento certo não existe, o momento certo é quando você dá o seu primeiro passo. E que bom você está fazendo isso no momento onde você tem um ativo descontado. Né? Imagina um artigo que você quer comprar e você esperou um tempão, de repente entrou na Black Friday. 50% de desconto. Eu acho que essa é a forma de você pensar, assim, não porque, né, vou comprar só porque tá barato, você tem que estudar o que é, mas se você tá disposto realmente a ter uma carteira de longo prazo, poder surfar a evolução desse mercado, é melhor você entrar agora. Por mais esquisito que possa parecer entrar no momento de baixa, é onde você tem mais chance de sair ganhando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da participação especial aqui do Bazan. Qualquer coisa, participa aí nos comentários e até a próxima, pessoal. Valeu!